Um outro destaque: a inflação acumulada no Brasil em 12 meses chegou a 5,48% em março, revelou um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O índice está quase 1% acima da meta estipulada pelo governo e é o mais alto dos últimos 2 anos. Para março, a inflação subiu 0,56%, puxada pela alta no grupo de alimentação e bebidas. O tomate, o ovo de galinha e o café foram os produtos que registraram mais aumentos: 22,55%, 13,13% e 8,14%, respectivamente. O café, inclusive, além do azeite, que já está com um preço alto há vários meses, ganharam um status de artigo de luxo nas prateleiras de vários supermercados. Não sei se você já acompanhou. Eles são colocados atrás de grades, sabe onde ficam aquelas bebidas importadas? Ou recebem até aqueles lacres de segurança, aquele que apita se a pessoa não passa no caixa, né? Repetindo uma prática muito comum justamente nesses empórios de bebidas chiques, importadas, caros, com vários itens cobiçados. Você, Cristiano Beraldo, sintomas de um Brasil difícil de viver, principalmente para aquelas pessoas mais simples, as pessoas mais pobres, né? Os artigos do dia a dia já não podem mais ser consumidos por grande parte da população. É aquilo que você costuma dizer, né? O poder de compra completamente corroído, né, Beraldo? Totalmente, Canhato, e de uma forma bastante mais perversa do que pode parecer. O problema no Brasil não é um problema inflacionário. O problema do Brasil é um empobrecimento sistêmico em que a população brasileira, ou a maior parte dela, está hoje num padrão de renda completamente inviável para a sua sobrevivência, equiparado a países pobres da África e de outros lugares, e um conta-gotas, uma esmola a conta-gotas vindo do governo parece ser o sonho de consumo de muita gente que se acostumou a não esperar absolutamente nada além da sobrevivência. Quando existe esse tipo de dinâmica prevalecendo no país, Cani, é até sinal de que a população já não reage mais. O café está caro, vai resmungar, mas não vai tomar café. A carne está cara, vai resmungar, mas não vai comer carne. A sopa de osso, o pescoço da galinha, qualquer coisa vai suprindo ali essa perspectiva completamente medíocre da sobrevivência. E o efeito colateral disso é um país que não cresce, que não avança, que não gera e distribui riqueza. É um país dependente dessa estrutura governamental incompetente que olha para a população brasileira e não enxerga homens, mulheres, idosos, crianças, famílias, pessoas que têm ou deveriam ter seus sonhos. Para essa cúpula da política, ao olhar para a população brasileira, eles enxergam simplesmente custo e voto. E quanto mais barato for, mais voto entregar, melhor é para essa gente. Preço nas alturas, supermercados se virando, né? Adotando medidas para evitar furtos de alguns produtos, especialmente nos vidros de azeite, que agora ficam em uma outra seção, junto com uísque importado, vinhos caros, enfim, a dinâmica mudou. E aí o Beraldo falou, né? Brasileiros se virando. Alguns, inclusive, nem tomam mais café, né? Tem até uma bebida que parece café, mas não é café. É o café fake. Você, Mota, dia a dia do brasileiro tendo de rebolar para conseguir deixar a despensa minimamente cheia. O Data Mota vai ao mercado todos os dias, Caniato. O abacate está custando R$10 o quilo. Agora, o que me surpreendeu foi a manteiga. A manteiga está subindo mais do que o Bitcoin. A manteiga aqui está R$16, o tabletinho de 200 gramas. Vidro de azeite, então, eu nem sei o preço, porque eu parei de olhar. Eu parei de olhar o preço do azeite, porque estava me fazendo mal. Eu me lembro quando
uma garrafinha de 500 ml de azeite custava R$16, R$14. Tá? Agora, o curioso são os produtos. Eu reparei isso essa semana, porque o iogurte que eu costumo comprar, o pote subiu de R$9 para R$12. Mas tinha um pote do mesmo tamanho, com um preço antigo, R$9, de outra marca. Aí eu já ia comprando quando eu vi que estava escrito na embalagem. A quantidade de produto nessa embalagem diminuiu. Não é mais 500 gramas, eles mudaram para 450. Bom, pelo menos eles estão avisando, mas você tem que ler o rótulo, né? Agora você vê, né? Que coisa. Agora, o que a gente tem que lembrar é o seguinte: quando todos os preços sobem, só existe um culpado. É o Estado. O que está acontecendo aqui são os gastos absurdos do Estado que fazem com que o Estado tenha que emitir dinheiro. Só existe uma entidade que pode emitir dinheiro. É o Estado, através do Banco Central. Essa é a causa da inflação. A inflação não é o aumento de preço. O aumento de preço é consequência. A gente tem que explicar isso, porque quando as pessoas dizem que inflação é o aumento de preços, a primeira tendência é culpar o produtor, né? O criador de galinha, o criador de boi, o fabricante do azeite. Quando todos os preços sobem, os culpados não são os produtores. Os culpados são aqueles que gastam demais e, por causa disso, precisam colocar mais dinheiro na praça para pagar por esses gastos. Ou alguém achou que viagem para o Japão sai de graça? Pois é, você, delegado Palumbo, a situação que envolve o dia a dia do brasileiro que precisa ir ao supermercado, à feira, à quitanda, comprar os itens para o dia a dia, e aí o levantamento do IBGE apontando que ovo, tomate e café mais caros, preços nas alturas, representando inclusive 1/4 da inflação de março, delegado Palumbo. Sem falar do azeite, né? Eu nunca pensei que ia chegarmos num ponto como a gente chegou. Fui no supermercado outro dia e tinha uma câmara de segurança virada para os azeites com lacre, dizendo: cuidado, vocês estão sendo monitorados. É o fim do mundo. E não adianta ficar culpando o governo anterior, o presidente do Banco Central anterior. Nós temos que ter a responsabilidade de assumir o que fizemos de certo ou errado. Outro dia, o vice-presidente deu uma declaração de que a impopularidade do atual presidente se dá ao calor infernal. Quer dizer, não é crível, a gente não começa, é risível esse tipo de declaração. Como o Mota falou, um governo que gasta muito, que faz pouca economia, que procura sempre culpados, que nunca tem responsabilidade de nada, que a culpa é do calor infernal, que a culpa é do ex-presidente, que a culpa é do ex-presidente do Banco Central. Só que ele se esquece que eles estão dirigindo, eles estão pilotando o barco, são eles que estão com o leme na mão. Não tem mais ex-presidente, não tem mais ex-presidente do Banco Central. Nós temos a cesta básica, isso numa pesquisa feita em março deste ano, como uma das mais caras de todos os tempos. Quer dizer, o cidadão que ganha um salário mínimo, que compra lá, faz o seu supermercado, gasta mais de R$800, sobra um pouquinho só para ele pagar aluguel, para pagar outras coisas básicas. E aí a gente vê um governo que não corta na própria pele, vem com perfumaria. Não vejo ele fazendo alguma medida ou tomando alguma medida para se, por exemplo, mexer no salário dos grandes assalariados desse Brasil aqui. Quem são? Deputados, senadores, desembargadores, membros do Poder Judiciário, membros do Ministério Público. Não vamos cortar neles, não vamos mexer com eles, não. Vamos mexer com a aposentadoria das Forças Armadas, porque esses aí não oferecem perigo. Eles, se ele chiar, ninguém vai dar bola. É claro que a gente vai viver tempos difíceis, tem que se cortar na própria pele. Eu costumo dar sempre esse exemplo. Se um trabalhador que está aí no táxi agora nos ouvindo, eu sei que tem centenas de milhares deles nos ouvindo nesse momento aqui no Brasil, se ele ganha 10, ele não pode gastar 20, porque ele vai quebrar, ele vai se endividar. Isso é tão claro quanto a luz solar, é como 2 e 2 são 4. Mas parece que o governo pensa que você aperta o botão, emite um monte de nota e que aí tudo fica às mil maravilhas. Pois é, o Mota falou, né, daquela situação que envolve a
aquele discurso de tentar imputar ao produtor ou ao varejista, né, ao dono da rede de supermercado, a culpa por conta da alta de preços, né? É preciso diminuir a sua margem de lucro, aquela história toda. A gente escutou isso faz alguns meses, né, Beraldo? Isso aqui não colou, né? Essa tese não colou porque o problema é muito maior, né? Acho que o Mota deu uma explicação muito boa aqui, mas a economia se tornou uma pedra no sapato do atual governo e não há perspectiva de mudança, né, Beraldo? A gente não vê movimentos que apontem para uma mudança muito importante nos próximos meses. E aí é preciso olhar também para 2026. Talvez a grande pauta e a pauta mais sensível, talvez, desse governo seja a economia e talvez ao lado segurança pública. Você entende que esse é o telhado de vidro da atual administração? Isso vai ser explorado em 26, Beraldo? Neto, vamos colocar as coisas na devida perspectiva. Não é que o governo tem muitas coisas boas e, puxa, deu uma escorregada na economia. O governo tem uma dificuldade gigantesca de indicar alguma coisa que efetivamente foi bem feito durante essa gestão. E nós estamos falando de uma gestão que está há 1 ano do seu fim, porque daqui a 1 ano é campanha. O que foi feito, foi feito. E o que ficou por fazer não será realizado. Quando a gente olha para a questão econômica, o grande problema é que não há um projeto, Canhato. Não há uma visão estratégica para o Brasil. Não há uma ação lógica que esteja alinhada com o próprio discurso. Aliás, a mudança mais importante que houve no governo foi justamente na Secretaria de Comunicação para melhorar o governo a aumentar a sua popularidade, não com base em entregas concretas, mas no discurso, na versão que é dada e vendida para as pessoas diante dos fracassos que vão se acumulando na atual gestão. A economia, e ouvindo o próprio ministro Fernando Haddad falar, ele fala das coisas já com desânimo. Bateu cabeça ontem com o ministro de Minas e Energia, que anunciou um aumento de benefícios para a população mais pobre, que passaria a pagar menos conta de luz, e, segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, isso não estava combinado e não está sendo tratado no governo. Quer dizer, desautorizou publicamente um ministro que pode estar falando o maior absurdo do mundo, mas, primeiro, é colega do ministro, representa o mesmo governo. Segundo, fazer anúncio de medida populista é o que justamente esse governo quer. Então, já mostra que o ministro da Fazenda está completamente ou desalinhado ou isolado no atual governo. Então, Canhato, não tem como nada de bom ser produzido ali. Nós estamos vendo o que está acontecendo com o câmbio, nós estamos vendo o que está acontecendo com as taxas de juros, nós estamos vendo o que está acontecendo nas questões bancárias. Olha o que está acontecendo em relação ao Banco Master. E está tudo por isso mesmo. Então, Canhato, é realmente assim, a gente precisa apertar o cinto, porque a turbulência só vai aumentar. Apertem os cintos, o piloto sumiu. Me lembrei dessa comédia. Você, Mota, só para a gente passar a régua, finalizar esse debate sobre a situação econômica desse governo, é claro que a situação deve se agravar, pelo menos de acordo com as projeções dos analistas, inclusive a tendência de uma nova elevação na taxa básica de juros na reunião de maio. Enfim, a situação não está fácil para a população, mas pensando em um cenário mais difícil e a população mais empobrecida, com o poder de compra corroído, isso deve ser determinante na campanha eleitoral de 2026, né? Então, o que eu quero dizer, a administração que vai tentar uma reeleição vai chegar extremamente enfraquecida, né? Mas eu acho que eles vão tentar aqueles velhos truques de sempre, né? Amanhã vai surgir uma outra bolsa isso, bolsa aquilo, algum programa de dar dinheiro para as pessoas. E aí você vê a total falta de coerência básica, né, de um governo que, de um lado, tem o Banco Central tentando enfrentar a inflação
E o remédio que o Banco Central tem para isso é subir a taxa de juros, que prejudica todo mundo, prejudica a economia. E aí, por outro lado, o que é que o governo faz? Lança um programa de empréstimo, que significa crédito. Dar crédito significa aumentar a quantidade de dinheiro em circulação, o que aumenta a inflação. Então, a mão direita faz uma coisa, a mão esquerda faz outra, e a gente não tem a mínima ideia do que vai acontecer até o ano que vem.